Bom, sem dúvida. Eu acho que, como comentei, quer dizer, o varejo já vem no mundo todo, evidentemente, nos últimos 10 ou 12 anos, mas particularmente talvez no Brasil, últimos 6, 7 anos aí, de uma maneira muito mais intensiva na questão da adoção de tecnologia, entendendo isso como um fator fundamental aí da estratégia de negócio. E quando você se depara com uma situação como que aconteceu esse ano da pandemia, não só o varejo, mas se você pegar, aí foi nós mesmos aqui que estamos agora fazendo aqui essa live em casa, e trabalhando em casa há quase 10 meses, e todos os negócios foram impactados fortemente, indústria, bancos e todas elas, de uma maneira jamais vista do dia para a noite. E o varejo não foi diferente. Então, eu acho que aí você teve, na verdade, você exacerbou, na verdade, o que já era importante para o negócio do varejo, a tecnologia em si, porque, de fato, ela acabou tendo que, do dia para a noite, criar ambientes, não só para o ambiente de loja, mas o que ela fez com o próprio e-commerce, né? Se você imaginar o e-commerce do Brasil, ele girava em torno de 5,8% do varejo no Brasil, e provavelmente com esse crescimento que o varejo obteve com o fenômeno da pandemia, globalmente, mas no Brasil em particular, houve um crescimento do e-commerce de 56%. A gente está imaginando que os números agora, depois da Black Friday, devem bater ou ultrapassar 10% de penetração. Ou seja, praticamente aquilo que o mercado imaginava que iria crescer em 2 ou 3 anos, a gente antecipou em 8 meses ou 9 meses. Isso, de fato, é uma transformação brutal, né, de como os varejistas, os brasileiros, tiveram que se adaptar à nova forma de lidar com a tecnologia e no ato de comprar, do ponto de vista da experiência. O volume de dados e de clientes, recentemente o CEO do Mercado Livre deu uma informação importante, que ele teve um crescimento de quase 5 milhões de usuários, de primeiros usuários, que era a primeira compra no Mercado Livre. Então, veja bem a massa de novos consumidores que, de certa forma, não olhavam a relação com o varejo na perspectiva do online, usando a tecnologia, e passaram de certa forma, foram obrigados a terem que fazer esse tipo de relação completamente nova para ela, e muitos deles, eventualmente, aprovaram e quebraram uma inércia que existia. Então, eu vejo que, inclusive, a missão do varejo, do varejista e do papel do líder de telecomunicações, o líder de TI nas empresas, mudou radicalmente e trouxe ele para um papel ainda mais fundamental do que ele já tinha, porque, de fato, se você pegar esses profissionais de qualquer uma das verticais, teve que fazer quase que um milagre, aí em meados do final de março, ter que botar todos os colaboradores, ou grande maioria dos colaboradores, dia para noite para trabalhar em casa, com segurança, com questão de conexão, podendo funcionar na relação virtual. E isso, de fato, foi um impacto brutal e mostrou e ratificou a capacidade que esses profissionais de tecnologia têm em reagir numa situação dessa de emergência para buscar o novo. Então, eu acho que talvez o maior legado que a gente tenha visto aí, de fato, essa grande mudança do ponto de vista da relação do consumidor com os canais digitais, estão ligados à tecnologia, mas muito também de mostrar como, de fato, a TI, a tecnologia, ela é fundamental para ancorar aí essa estratégia e suportar eventuais mudanças bruscas que acontecem no mercado, como foi o caso da pandemia. E aí tem dois pontos importantes, né, que você tocou, que aqueles varejistas, por exemplo, o crescimento do e-commerce e aqueles varejistas que, de certa forma, já estavam preparados e conseguiram tomar ações, tomar decisões de uma forma muito mais rápida, e aqueles que tiveram que realmente correr, e muitos projetos que talvez estivessem engavetados para os próximos 2 anos, tiveram que ser feitos agora em 8 meses. E um segundo ponto importante é a questão dos novos compradores, né? Eu vejo até dentro da minha casa, minha mãe nunca tinha comprado na internet, e hoje ela faz um monte de coisa sozinha,
comprando, né, uma pessoa já com uma certa idade, e a gente vê que isso meio que permeou em todas as famílias, essa coisa das pessoas mais velhas começarem a ter essa cultura de adquirir, de fazer as compras pela internet. E aí, a gente fala de problema, de pandemia, estima-se que mais ou menos 10 mil lojas fecharam as portas nos últimos 2 anos nos Estados Unidos. A pandemia ela está adicionando um desafio ainda maior sobre isso e obrigando varejistas a desenharem, a redesenharem as suas estratégias. Quais são os desafios e como é que a Cisco está olhando para tudo isso? Esse é um bom ponto, Lúcio. De fato, a gente, quem acompanha, talvez, aí os associados executivos de varejo, que eventualmente acompanham as grandes feiras globais, as próprias feiras locais, inclusive, a gente tem visto aí, os últimos 3, 4, alguns anos atrás, se falava muito da morte da loja, a loja vai morrer, né? De fato, muitos varejistas estão fechando nos Estados Unidos, em particular, o efeito Amazon lá foi um efeito bastante substancial. Quer dizer, você tem aí mercados que mais de 1/3 das vendas migraram e foram absorvidas pela Amazon e realmente deixaram de existir. Mas a minha visão, de certa forma, é que, de fato, você teve uma mudança no conceito que a loja tinha, né? E a mudança veio muito mais no conceito de que você vai ter uma relação com o teu cliente muito mais ampliada. Então, de fato, houve um fechamento bastante de lojas, mas eram lojas que, de fato, não estavam acompanhando esse tipo de relação nova com o cliente. Mas aqueles que, de fato, começaram a entender essa nova relação e que os pontos de contato, de ativação com o cliente não eram necessariamente naquela loja tradicional, mas com outros elementos, fizeram com que a loja, de fato, não só perdesse a suposta relevância alguns anos atrás, como ganhou relevância em muitos aspectos. Se fala nos termos em inglês do showroom, apesar de você comprar no online, mas você quer experimentar, dependendo do tipo de varejo, você quer ter essa experiência na loja, quer ter experiência do shopping, que também mudou um pouco o teu papel como um centro de entretenimento, né? E por isso teve que repaginar a forma com que ele desenhava o seu negócio. E tanto é prova disso que, inclusive, você vê hoje empresas que, essencialmente, a própria Amazon, que começou a ser 100% no online, passou para as lojas físicas, né? Comprou supermercados, que também tem hoje ainda uma barreira grande para começar a ser quebrada com relação à relação do cliente no online com a parte de supermercados de produtos mais perecíveis. Mas você tem outra, aqui no Brasil, você tem empresas pequenas, vamos pegar a Ultrafarma, começou a criar lojas pequenas que não existiam. Então, você vê que a loja ela, sim é fundamental e ela é parte dessa visão 360 e omnichannel, multicanal, em que você precisa estabelecer com o teu cliente, porque, de fato, hoje o cliente não tem mais, como falamos nisso, eu quero comprar por A, eu gosto de comprar por B. O cliente hoje ele compra em qualquer lugar, em qualquer hora, o que seja mais disponível e o mais fácil para ele interagir. E isso o varejista já entendeu, cada um tem o seu tempo de maturação e está buscando se adequar baseado na experiência e no conhecimento que esse varejista tem do teu público, mas, sem dúvida nenhuma, você precisa estar hoje de uma maneira muito mais ampliada e tentando tocar e conversar com o teu cliente em diversas oportunidades que você tem de fazer isso.